Fala, nação santista, Dave no lance, daquele jeito. Vocês estão bom? Vocês estão em paz? Após essa vitória contra o Vasco, a gente tá um pouco mais leve, né? Mais contente, mais descontraído do nosso dia a dia. O Peixão saiu do Z4, enfim. Temos já uma outra partida de extrema importância pela frente, uma final, mais uma guerra para o Santos Futebol Clube. Partida essa que será contra o Palmeiras fora de casa. Então é um clássico fora de casa e contra o Palmeiras, um time que a gente não ganha faz tempo. Isso já tá me irritando, puta que pariu. Lembrando que o Palmeiras não vai jogar no Allianz Parque porque terá show do The Weeknd. Gente, eu acho isso assim ridículo, com todo respeito. Os caras dão prioridade ao show do que pro próprio time, e ainda num clássico, enfim. Então o jogo será lá na Arena Barueri. A Arena Barueri é bem legalzinha, já fui lá assistir um jogo do Santos. Então isso já de certa forma ajuda o Santos, porque mesmo sendo um clássico, né, então é torcida única do Palmeiras, é um campo neutro, onde nem o Santos Futebol Clube e nem o Palmeiras estão acostumados a jogar lá. Dito isso, senhoras e senhores, o Santos tem desfalques muito importantes, são 4 no total: Rodrigo Fernandes, Dodô, Soteldo e Lucas Lima. Então, desses 4 desfalques, 3 são titulares absolutos, que é o Dodô, o Soteldo e o Lucas Lima. Lembrando a vocês que Soteldo e Lucas Lima tomaram cartões injustos do Daronco na partida contra o Vasco, naquela confusão toda, e o Santos tenta na CBF reverter a punição, a suspensão e anular esses cartões que foram ridículos, amadores e não era para ter sido dados por Soteldo, que não fez nada, e nem Lucas Lima, que não fez nada. Se baseando então nesses 4 desfalques importantes para o Santos Futebol Clube, a gente vai escalar um time aqui e trocar uma ideia sobre a possível escalação e os jogadores que irão a campo substituir esses jogadores e enfrentar o Palmeiras no dia 8/10 e meu aniversário no dia 9/10. Então, Santos, me dê esse presentinho. Enfim, vamos trocar ideia, já vou colocar na tela para vocês. Se liga. Gente, quero começar falando que a formação está compacta, está organizada. Esse 3-5-2 encaixou o time, o Santos consegue se defender bem, recompor, atacar, enfim. Beleza? João Paulo no gol, todo mundo sabe que é isso, não tem outra, pelo amor de Deus. João Basso, que agora está como um zagueiro direito, e Joaquim como um zagueiro central. 2 monstros que vêm jogando muito bem, tá? E aqui na esquerda já temos o nosso primeiro desfalque, que é ele, o Dodô. O Dodô que, inclusive, como zagueiro, jogou muito mais do que lateral, que é sua posição de origem. Então isso foi uma inovação e um grande acerto do Marcelo Fernandes. Dodô que, inclusive, no último jogo aí, nessa goleada contra o Vasco, deu uma assistência belíssima e de extrema importância, que foi o gol de virada, o 2-1. Então, para zagueiro esquerdo, já substituindo o Dodô, que será desfalque, por ter tomado um amarelo justo, isso foi justo, será ele, Messias. Rapaz, o Messias não tem toda essa qualidade técnica, um zagueiro mais grosso, mais lento, então de certa forma preocupa aí, porque o Arthur, jogador do Palmeiras, vai cair por esse lado, né? O Rony é um jogador rápido, então essa preocupação que a gente tem que ter aí pro lado do Messias, mas é o que a gente tem. Ah, Dave, podia colocar o Jair, né? Quem não sabe, o Jair é um menino da base que subiu aí, né? Mas o Jair, fez uma cirurgia recentemente. É um menino, não tem toda a experiência. Então ele não irá entrar nesse jogo. É o Messias, tenho certeza disso. É o que a gente tem. E é isso, gente. Messias, por mais que não seja, né, aquele Simbalaie todo, é melhor que o Maicon, que a gente mandou embora. É melhor que o Luiz Felipe. Enfim, pelas alas, temos Kevson na ala esquerda, jogou muita bola, o garoto que em apenas 2 jogos de sequência, um titular, vem desenrolando, cometeu um erro ali, mas ergueu a cabeça, continuou jogando bem. E Lucas Braga pela direita, que fez um bom jogo contra o Vasco da Gama, mas contra o Bahia não foi tão bem, na minha opinião. Então são 2 jovens que têm um ótimo condicionamento físico, e isso favorece demais o Santos, porque eles vão aguentar jogar os 90 minutos, indo e voltando, ajudando o Santos no ataque e principalmente na recomposição, fazendo a defesa. Na meiuca, o Santos vai apresentar mais alterações devido ao desfalque do senhor Lucas Lima. Começamos ali pelo primeiro volante, que é ele,
Thomas Rincon, um monstro sagrado, que baita contratação do Santos, que baita jogo ele fez contra o Vasco da Gama, ainda herdou, né, a braçadeira de capitão do João Paulo e ele comandou o time, organizou o time como capitão. Teve até um lance que o Soteldo foi falar alguma coisinha pro árbitro, ele só fez, ó, Soteldo, vai, fica quietinho, sai. Então isso é muito legal de se ver. E primeiro volante é onde ele tem que estar. É o Pitbull, o cara que marca, tem se mostrado muito sofisticado jogando bola, elegante, apesar de ser agressivo. Aí é onde a gente vê a diferença de um cara que marca bem do que o Rodrigo Fernandes, que sempre tá tomando um amarelo ou um vermelho. Ali como segundo volante temos Dodi e como meia armador a surpresa, Jean Lucas. Quero lembrar vocês que isso aqui é baseado na minha opinião de como o Marcelo Fernandes pode postar o time diante do Palmeiras. Nada disso aqui é certo, beleza? É a minha opinião, é o meu conhecimento sobre o Santos Futebol Clube, de como o Marcelo Fernandes poderá colocar o time diante do Palmeiras. Beleza? Rapaziada, o seguinte fato do Jean Lucas estar como meia armador, né, armando o jogo do Santos Futebol Clube e não como segundo volante no lugar do Dodi, é simplesmente porque o Nonato não apresenta um bom futebol, uma qualidade técnica digna de ser titular do Santos Futebol Clube. Se ele fosse um jogador ali um pouco mais parecido, do mesmo nível com o Lucas Lima, meu Deus, olha isso, gente. Ele seria facilmente inserido no lugar do Jean Lucas e o Jean Lucas desce ali para o segundo volante, que é o lugar dele, onde ele dá qualidade na saída de bola, dando um drible individual, uma qualidade técnica diferenciada, ele dá um passe, enfim, esse seria o correto. Mas acredito eu que Marcelo Fernandes coloque o Dodi como segundo volante e o Jean Lucas como meia ali armando o jogo. Isso tudo porque o Palmeiras é um time forte, é um time que está há muito tempo jogando junto, é vitorioso. Infelizmente o Palmeiras é vitorioso, ganhou muitas coisas com esse time. Então o Dodi como segundo volante e o Rincon como primeiro já são dois marcadores fortes. E o Jean Lucas, apesar de jogar como um meia armador, ele vai conseguir descer e fazer uma marcação, porque ele de fato é um segundo volante também. Essa é a posição dele. Então esses três caras no meio-campo do Santos vão conseguir fazer uma bela marcação, uma marcação mais retensiva assim, né, mais forte. E Jean Lucas é um grande jogador, um jogador diferenciado. Então sim, ele tem a qualidade necessária, mais do que necessária, para jogar aí armando o jogo. Inclusive, quando ele foi contratado, no vídeo de apresentação que eu fiz dele para vocês, falei que sim, ele poderia vir a jogar mais para frente pela qualidade técnica que ele tem. No ataque, rapaziada, temos aí Marcos Leonardo pela direita, né? Isso aqui não tem contestação nenhuma. Ainda hoje tem gente que critica o Marcos Leonardo, meu Deus do céu, vocês estão loucos. Vice-artilheiro do Brasileirão, moleque convocado para a seleção olímpica, cara, sensacional o Marcos Leonardo fazendo uma temporada maravilhosa e iluminada e que continue assim até pegar a artilharia do Brasileirão. Então Marcos Leonardo aí, e na esquerda eu coloquei o seguinte, Morelos ou Maxi Silveira. Vocês devem estar se perguntando, nossa Dave, mas cadê o Furt? Por que não o Furt? Já te explico, calma. O Marcos Leonardo é o cara, Marcos Leonardo é o cara, enfim. Ele vai jogar, ele é centroavante nato. Então ele vai jogar ali na área, centralizado. Ele é o cara que recebe a bola, cara, ele vira o corpo, dá um chute. Ou ele dá um passo, ajeita a bola e dá um chute. Esse é o estilo de jogo de Marcos Leonardo. É o centroavante de fato. E isso é a mesma coisa que o Furt. O Furt só entraria nesse time aqui no lugar do Marcos Leonardo. Nesse time só pode ter um centroavante de fato. O outro atacante do lado do Marcos Leonardo, né? Inclusive, ele não vai ficar ao lado do Marcos Leonardo, isso aqui é só na formação desenhada. Dentro de campo, a coisa é outra. O Marcos Leonardo se centraliza na área e o outro cara, que vai ser o segundo atacante, tem que ser um cara que flutue no campo, que caia para as pontas, seja um cara mais rápido, mais veloz, mais ágil, que tenha um bom 1 contra 1, uma qualidade técnica para dar um drible individual, uma batida de fora da área, faça uma criação de jogada. Beleza? Todas essas características que eu falei para vocês são do Soteldo. Por isso, o Soteldo joga ali onde está escrito Morelos ou Maxi Silveira. Mas, como até então temos o desfalque importantíssimo do Soteldo, tem que ser um jogador que faça um pouco parecido essa função. Um cara individual, mais técnico, que flutue, caia pelas pontas. E pelo amor de Deus, o Mendoza está machucado até então, né? Sentiu um estiramento na panturrilha.
mas acredito possivelmente que se ele voltar, ele seja titular, viu? Infelizmente, eu tenho que falar isso pra vocês, porque ele é um cara de grande velocidade e o Santos com essa formação vai buscar sair em contra-ataque contra o Palmeiras, né? Então, meu Deus, nossa senhora, espero que não que ele não se recupere, meu Deus, perdoe, mas que ele não jogue como titular, né? E aqui está uma grandíssima chance do senhor Maxi Silveira, que não vimos ainda, entrar em campo, porque tanto o Maxi Silveira, o Morelos e o Furt são centroavantes. Os três já falaram isso e gostam mais de jogar como centroavantes. Então fica complicado o Maxi jogar, porque primeiro tem o Marcos Leonardo como titular, o Furt está na sombra, o Morelos, que não vimos ainda, mas é um grande jogador pelos números expressivos e tal, e Maxi Silveira aí fica em quarto lugar. Então dificilmente veremos Maxi Silveira. Nesse jogo, possivelmente, ele entrará, não como titular talvez, mas como vindo do banco de reserva. Pô, Dave, mas não dá mesmo pra colocar o Furt ao lado do Marcos Leonardo e eles jogarem juntos? Cara, na minha opinião e no meu conhecimento não dá, porque ficam dois centroavantes que fazem a mesma função, de fazer a parede, a proteção. São homens que vão pegar a bola, virar, chutar ou guardar a bola fazendo a parede e dando um passe para um ponta em mais profundidade. Fica um ataque lento e pouco criativo com dois centroavantes. Isso realmente não existe. Tem que ser um centroavante de fato, aqui mais centralizado, e outro mais rápido, mais ágil, num bom individual, flutuando e criando oportunidades. Por isso está aí Morelos ou Maxi Silveira. São jogadores mais rápidos, que têm um certo individual, e para mim será um dos dois, ou o senhor Mendoza, porque o Santos vai jogar claramente esperando o Palmeiras vir e numa bola de contra-ataque vai sair em velocidade, distribuindo as jogadas. Bom, agora que vimos esse possível time que poderá ser escalado por Marcelo Fernandes, a gente não sabe nada, não tem certeza de nada. Isso aqui, mais uma vez falando, é a minha opinião e baseado no meu conhecimento dos jogadores, do que eu conheço do Santos, do que eu vejo, enfim. Mas quem de fato está treinando, acompanhando os jogadores dia a dia, minuto a minuto, é o Marcelo Fernandes. Então pode ser que entre o Nonato, porque ele fez uma bela semana de treinamentos, e o Jean Lucas volta para segundo volante. Pode ser que o senhor Mendoza se recupere e seja titular, ou não. Eu queria realmente o Morelos. Acho que é uma baita oportunidade pra gente ver o Morelos, né? A gente se falou tanto, eu falei tanto dele pra vocês, o cara tem números expressivos, é goleador, então eu esperaria demais ver Morelos. Mas não esperem a mesma coisa que o Soteldo faz. São características diferentes. Soteldo é muito mais rápido, é muito mais driblador, tá? Morelos é um cara mais, né? Pegou forma agora, chegou, não estava em forma, mas já se afirma que ele está 100% e pode sim estrear como titular. Enfim, nação. Vai ser um jogo dificílimo, né? Lembrando que o Palmeiras ainda vai jogar a semifinal da Libertadores antes de encarar o Santos, então pode ser que eles poupem um ou dois jogadores na partida com o Santos para dar um descanso, mas acredito que isso não acontecerá, porque o próximo jogo do Palmeiras e também do Santos, depois desse clássico, vai ser só no dia 19 do 10. Então, o clássico é dia 8 do 10 e o próximo jogo é só no dia 19 do 10. Então, eles têm tempo para se recuperar, descansar, enfim. A final da Libertadores é só no dia 4 do 11. Então, acredito que não pouparão jogador nenhum. Vocês gostaram desse time, dessa análise que eu fiz? Comenta aí a sua opinião, por favor. É de extrema importância para mim ver os jogadores que vocês escalariam, vocês colocariam. As nossas opiniões têm que ser diferentes. E se você concorda ou discorda, tudo bem. Mas é legal ter esse debate de santistas para a gente comparar e ver como o outro observa e de como o outro quer o time do Santos. Enfim, se inscreve no canal aí, meu querido, deixa o like no vídeo para fortalecer o meu trabalho, que é totalmente independente, com muito carinho para vocês. E é isso, fiquem com Deus, tá? Façam o bem sempre, que esse é o caminho mais poderoso e maravilhoso que existe. E até o nosso próximo vídeo. Tamo junto!